mais uma vez aqui na casa. Nós temos os nossos tradicionais recadinhos, né? Tem até uma colinha aqui para a gente não esquecer. Dia 25 agora do 4, gente, nós vamos ter um bingo aqui da creche do nosso lar. E o pessoal está aceitando prendas também. Quem tiver alguma coisa para doar, tiver interesse, pode ou deixar aqui no centro ou lá na creche, tá? Dia 21 do 4, no feriado, que é terça-feira que vem, os trabalhos serão normais da casa, né? A gente tem feriado aqui no mundo material, mas a espiritualidade continua trabalhando e nós também vamos, na terça-feira, o pessoal vai estar aqui também trabalhando, tá? E também para vocês lembrarem de acessarem as nossas redes sociais, tá? Então agora a gente tem no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então tem as palestras no Facebook são transmitidas ao vivo e ficam lá registradas no YouTube. E no Instagram também, inclusive tem as psicografias da casa que o pessoal está divulgando lá, ok? E na quarta-feira nós temos também online o Evangelho no Lar, nas quartas-feiras às 20 horas, no YouTube, ok? O Evangelho. Dando continuidade aos nossos recadinhos, nós temos o projeto do luto, né, que nós participamos aqui na casa, às quartas-feiras, às 16h30, e na USE, às 15h30, em dois horários, às 15h30 e às 19 horas. Né? Então, é tão importante para as pessoas que estão necessitando serem acolhidas, né, que estão passando o enfrentamento do luto. Quem já passou, gente que já passou sabe, embora todo o conhecimento que a gente possa ter, a diferença que faz para que a gente trabalhe essas emoções do luto nessa época, nessa situação, para que futuramente nós estejamos com as nossas emoções mais serenas, né? E a gente passe pelo luto de uma forma um pouco mais serena, né? E que a gente tenha um acolhimento adequado, que geralmente a gente escuta muita bobagem, né? As pessoas querem acolher, querem confortar, mas não sabem como, né? Então é importante, tanto para quem está vivenciando o luto, como para qualquer pessoa que queira saber um pouco sobre isso, né? Nós trabalhamos com esses 12 temas em 3 meses, é uma vez por semana, e é muito bom. As pessoas têm a oportunidade de falar, de chorar, de ser acolhido, de expor tudo aquilo que elas estão sentindo, tá? Nós temos também hoje a divulgação da CONESC, né, que é o Encontro Estadual Espírita, e a gente tem aqui o Marco e o Raoni que vão falar para a gente um pouco disso. Eles vieram para divulgar hoje, tá? Pois em seguida nós teremos a prece e a palestra, tá bom? A palestra hoje, o tema é ser ou não ser, né? Essa questão com o Celso Miranda. Mas a gente vai continuar. Então, se o Marco e o Raoni quiserem aproveitar agora o espaço, por favor. Olá pessoal, boa noite. Então, como nossa amiga já bem falou, a gente vai ter esse ano a CONESC, que é a Confraternização Espírita de São Carlos, um evento que a gente já vem realizando há alguns anos, e desde 2023 a gente vem realizando ele no espaço Osanã, que é um ambiente muito gostoso, um ambiente mais próximo da natureza, fica perto do Parque Ecológico, do Horto Municipal, atrás do condomínio espraiado. E a CONESC, esse ano, a gente vai ser focado na temática de filosofia. Tanto é que o título dela vai ser Filosofia Espírita, da Matéria ao Espírito. E nós vamos ter 2 convidados, ambos espíritas e também filósofos de formação.
que é a Catarina Rochamonte e o Humberto Schubert. É um evento que vai ocorrer dia 16 de maio, um sábado, no período da tarde, até o começo da noite. As inscrições já estão abertas, podem ser feitas pelo Simpla, tanto pode ser encontrado no Instagram ou entrando diretamente no Simpla, bit.ly/Conesc2026, então bit.ly/Conesc2026, ou pode também ser facilmente acessado pelo código QR, que temos tanto nesse cartaz maior, que a gente vai deixar aqui na entrada, em um dos 2 murais, como também nesses panfletos pequenos. E nesses panfletos, para quem se interessar, dá para olhar mais cuidadosamente toda a programação que vamos ter, né? Eu vou falar aqui, só para a gente acompanhar. Então, das 13 às 14 vai ter a recepção. Às 14, às 14h40, uma abertura, uma prece e uma apresentação musical, como é de costume nosso, tem um convidado que faz essa parte musical. Logo em sequência, né, então às 14h40 até às 15h40, 1 hora, vai ter a palestra com a Catarina Rochamonte. E a temática da palestra vai ser No Templo da Alma, Filosofia e Espiritualidade. Logo em sequência, a gente vai ter o nosso coffee break. Então, aí já vale até um informe, um adendo, né, para quem já se interessar realmente de participar da Conesc, fazer essa inscrição quanto antes, para a gente conseguir ter essa facilidade na logística, na organização, para já preparar tudo certinho. Temos as opções também de vegetariano e vegano, para quem não come tem restrição na alimentação, né, não come nada derivado de animal. E logo em sequência ao coffee break, que vão ser 40 minutos, coffee break, às 15h40 até às 16h20, a gente tem um painel com os expositores. Então, os 2 expositores vão estar presentes, eles vão estar falando sobre filosofia espírita da matéria ao espírito, que é a temática central, e quem está participando, assistindo, pode também participar através de perguntas. Então vai ter a distribuição de pequenos papeizinhos, caneta, pode escrever a pergunta que for relacionada a essa temática, algo que vocês gostariam de explorar com os palestrantes, e depois a gente passa para eles, né? Então vai ter essa roda de conversa e bate-papo interativo com todos nós, né? Logo em sequência, um breve intervalo, né, de 20 minutos, desde as 18h10 às 19h10, vai ter a palestra com o outro convidado, Humberto Schubert. E para encerrar o evento, né, essa palestra vai ser sobre a filosofia perene e a doutrina dos espíritos. Temos um encerramento, agradecimento e nossa prece final. Para quem for querer participar e tem crianças entre 5 a 12 anos, a gente tem um espaço reservado que chama Conesc Mirim. Então vão ter pessoas já acostumadas com essa questão de evangelização, vão trazer atividades para as crianças, então pode também ficar sossegado. Nessa faixa etária de 5 a 12 anos, pode ficar lá com as evangelizadoras, né, com o pessoal participando. Se for mais velho, naturalmente pode convidar para participar junto com a palestra com a gente. Eu acredito que seja isso. Então, para quem quiser mais informações, basta acessar o QR Code já para se inscrever ou o nosso Instagram, Conesc. Acho que é só Conesc, né? O Instagram? Conesc São Carlos. Acessando lá no Instagram tem... Boa, Conesc SC. Conesc SC. Acessando lá no Instagram já dá para pegar todas as informações, tanto dessa Conesc atual, aquilo que a gente já trouxe, como também quem quiser revisitar, né, as edições anteriores, acessar o canal do YouTube que tem todas as gravações. Então fica aí o convite, tenho certeza que esse é um momento muito especial, porque é uma temática muito especial nos nossos corações, né? Às vezes nem tanto explorada, a filosofia espírita, né? Mas extremamente importante para nossos momentos atuais. Então, uma excelente palestra para vocês agora, com a reflexão com o nosso amigo Celso. Imagino que a prece, boa. É isso. Obrigado, gente. Viu? Nós vamos pedir, então, para o senhor Natalino fazer a prece para nós, né, senhor Natalino? E, em seguida, nós vamos ter a palestra com o Celso. E, no final da palestra, você faz a prece de encerramento, por favor. Boa noite a todos. Vamos iniciar nosso pedir licença a Jesus para iniciarmos nosso trabalho da casa, da noite, com a prece, que é de costume, e vamos
nos acomodar bem na nossa cadeira, mentalizar nosso amigo, nosso Mestre Jesus, que está presente conosco sempre, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos adentrando a casa espírita mais uma vez e recebendo esta oportunidade, recebendo esses bons fluidos, essa luz que nos vem do plano espiritual, que nos ajuda, que nos eleva. E assim possamos também levar para nossos lares, para os nossos familiares, para o nosso trabalho, esta paz e esta luz. Pedimos também a espiritualidade amiga, que ajude o nosso irmão Celso na palestra, que não lhe falte palavras e que possamos entender bem o que ele trouxe, o trabalho que ele trouxe para nós mais esta noite. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, nosso Pai maior. Que assim seja. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Bem, o nosso tema de hoje, eu me inspirei no Shakespeare, né, para trazer esse tema até nós. Shakespeare foi um grande conhecedor da alma humana. Suas peças teatrais, elas trazem muita compreensão sobre o ser humano, sobre a psique humana, né? Sobre as atitudes que nós temos em nossa vida, né? E em Hamlet há essa frase que ficou famosa, né? Ser ou não ser eis a questão, na qual o personagem, né, vem passando por enormes problemas, está cheio de angústias e se questiona, né, até que ponto valeria a pena ser, ou seja, continuar vivo, ou não ser, deixar de existir. Ele estava cogitando um suicídio. E aí nós, dentro do Espiritismo, né, temos assim uma bagagem grande dentro, né, da visão espiritual do que acontece pro lado de lá com os nossos irmãos suicidas, né? Muitos livros trouxeram até nós mensagens e histórias, né, nos trazendo essas reflexões. E aí a gente sabe, né, principalmente aqueles que trabalharam em reuniões mediúnicas ou trabalham, né, e tiveram a oportunidade de conversar, auxiliar irmãos espirituais que passaram por essa experiência extremamente difícil. Eu pessoalmente tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de ser levado até o Vale dos Suicidas durante o sono, para poder entender melhor como é que era aquilo e trazido de volta. E eu percebo, né, na nossa vida, com todas as angústias que a gente passa, que há momentos em que realmente a gente se desespera, há momentos em que a gente, às vezes, até cogita, né, esse pensamento maluco, até porque inúmeros irmãos do plano espiritual estão no nosso entorno, né, muitas vezes nos induzindo a esse tipo de pensamento. E, portanto, nós temos o dever, né, de lutarmos contra esse tipo de pensamento, esse tipo de visão. E o mundo atual, ele está trazendo uma concepção meio estranha em relação à legalidade de você poder ou não tirar sua própria vida. Existem lugares onde está sendo legalizado, onde é possível você
pagar para ter assistência médica e tirar a própria vida. Bem, felizmente no nosso país isso não é legal. Mas pessoas às vezes se dão ao trabalho de irem até esses outros países, né, onde elas podem efetivar esse desejo e nada podemos fazer, né? Além de tentar esclarecer. E esse é o motivo de estarmos aqui hoje. Então, a vida traz inúmeros problemas para nós, que geram angústias. Isso faz parte da nossa evolução. Os psicólogos falam que a finalidade da angústia é nos fazer crescer. E isso vem de encontro com a visão espírita de mundo. A gente sabe, né, que os problemas, as dores, elas vêm para nos fazer crescer. E, embora algumas religiões, né, tendam a colocar como sendo Deus o causador disso, nós espíritas sabemos que não, que somos nós mesmos quem causamos os mais diversos problemas, as mais diversas dores, as mais diversas situações aonde geramos angústias. E aí, como lidar com isso? Quais são as ferramentas que nós temos para trabalhar com essas angústias? Bom, a primeira questão é a necessidade de se compreender o que foi dito anteriormente. Que angústias fazem parte da nossa vida, dores fazem parte da nossa vida, e que o processo evolutivo de nossa vida vai ter isso, queiramos ou não. Por mais que a gente busque conhecimento, por mais que a gente tenha ferramentas, tenha compreensão de vida, tenha situação socioeconômica muito boa, tenha saúde muito boa, busque cuidar disso tudo. Dentro da compreensão espírita nos é dito que existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. Então, muito embora quem não está dentro do espiritismo não acredita no processo reencarnatório, a lei de causa e efeito existe, gente. Queiramos ou não aceitá-la. Toda ação gera reação, isso é física, tudo bem. Nós somos energia, vibramos como energia. E essa vibração, ela ecoa. E ela ecoa além do tempo e do espaço. Se em vidas passadas, e muito embora a grande maioria da população mundial não acredite no processo reencarnatório, ou seja, que existam vidas passadas, muito embora existam inúmeros livros escritos desde o século retrasado até o século passado e neste, por pessoas que se deram ao trabalho de pesquisar, catalogar e comprovar a existência de vidas passadas. Para quem quiser pesquisar, vai encontrar na internet isso, vai encontrar livros editados, publicados, comprovando isso. Se nós entendermos isso e percebermos que, então, nesse processo reencarnatório, a gente cria energias, vamos chamar de positivas ou negativas, para simplificar. E essas energias vão ecoar no universo e, posteriormente, em outra vida, virão consequências desses atos, dessas energias, boas ou más. Já dá para a gente mais ou menos então entender que não tem como se fugir e que não é Deus quem nos castiga, não é Deus quem cria as situações para conosco. Deus nos criou, nos deu o livre-arbítrio quando a gente entrou no reino hominal, que nós já passamos pelos reinos anteriores, de minerais, vegetais, animais, até adentrarmos ao reino nominal.
E aí, com o nosso livre-arbítrio, nós temos liberdade. Da mesma forma que pais dão determinadas liberdades para filhos. De 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17 anos de idade, até atingirem a maioridade, e aí eles estão agindo por sua livre escolha, sem que o pai seja legalmente responsável, vamos dizer, né, por seus atos. Se nós, né, pequenos seres no universo, damos essa liberdade a nossos filhos, porque Deus não nos daria, né? E esse livre-arbítrio é uma responsabilidade que nós ainda não nos apercebemos. A gente age com liberdade, mas sempre buscando os nossos quereres, os nossos desejos, sem atentarmos realmente para a responsabilidade que é isso. Então a gente acaba muitas vezes por descuidarmos da nossa própria saúde, do veículo físico que a gente utiliza no nosso dia a dia, nesta encarnação. E isso vai gerar consequências. A gente muitas vezes se equivoca em atitudes perante a sociedade, sabendo que estamos errados, mas porque o nosso orgulho nos impede, né, de agirmos corretamente, de fazermos o que é o certo, porque o nosso querer, os nossos desejos muitas vezes nos impelem. E tudo isso, se a gente for buscar compreender, a psicologia vai explicar. Vai explicar o que são as nossas sombras, o que são os nossos desejos, o que é o nosso ego, o que é o nosso orgulho, né, como a gente pode lidar com isso tudo, né, quais ferramentas a gente pode utilizar para buscar ter o autocontrole, o domínio de si mesmo. E aí sim, termos a verdadeira autonomia, que é a liberdade com responsabilidade. Fazermos o que é certo com uma consciência já desperta, já entendendo plenamente o que a gente pode fazer e o que a gente pode, mas não deve. Porque tem isso também. Muitas vezes a gente até pode fazer legalmente, mas não deve. Acho que foi Paulo até que falou isso, que tudo posso, mas nem tudo devo. E aí, a gente cai às vezes na questão da religião, da interpretação que os homens dão para as religiões, os pecados, nas formas de se agir dentro daquele quadradinho que se fechou numa ou outra determinada religião. Esses dias eu estava assistindo alguns documentários e eles estavam mostrando sobre os Mormons fundamentalistas. É uma religião que se fundou nos Estados Unidos e na qual, em algumas, parece que há divergências ali entre eles, mas em algumas facções, vamos chamar assim, eles se permitem a poligamia. E aí esse documentário, que foi assim, na verdade, uma minissérie, que depois puxou uma outra minissérie dando continuidade, mostrava pra gente que o líder deles lá do século passado teria sido, na verdade, um abusador. Ele teve 65 esposas, ele se casou com 80 anos, com meninas de 20 anos. E a ideia do documentário é mostrar o quê? Como pessoas normais, que têm um certo estudo, que têm uma certa condição econômica,
se deixam levar por um líder religioso ao ponto de... Ele entrevistou famílias ali onde a mulher deu as 5 filhas para serem esposas desse homem. Aonde maridos deram suas esposas para serem esposas desse homem. Vocês percebem como um ser humano... E olha, tinha gente ali extremamente rica, que deu toda a sua empresa para a igreja. Tudo porque o pastor, o líder, dizia que se não fosse seguido as suas palavras, eles não iriam para o céu. E o desejo de ir para o céu é maior que qualquer coisa. Então vocês percebem que quando a gente começa a entender religião e a gente começa a querer uma vida melhor, uma vida idealizada, pura, bela, boa, onde não existe maldade, onde estamos próximos do Criador maior, se a gente não buscar mais conhecimento, se a gente não se atentar, se a gente não se esforçar, a gente pode ser guiado por qualquer um por um despenhadeiro enorme, tão grande quanto o próprio suicídio. Que imagina esse pai desencarnando, passando por lado de lá e percebendo o que ele fez. Que ele jogou a esposa e as filhas na mão de um cara que ele entendia ser um profeta, mas na verdade era um espírito de muito pouca luz, que manipulou a todos, fez o que quis. E por que isso tudo acontece, gente? O ser humano, de forma geral, não quer assumir a responsabilidade pelo seu livre arbítrio. O ser humano quer ser guiado. Em política se fala quer ser gado, quer ser tocado. Talvez isso tenha até vindo da visão religiosa de ovelhas, né? De que o bom pastor levará suas ovelhas ao paraíso. Gente, Cristo veio à Terra para nos ensinar. Ele falou que a gente tinha que aprender, a gente tinha que estudar, a gente tinha que entender a vida. Que a gente não deveria seguir aqueles falsos profetas, que a gente não deveria erguer templos fora de nosso coração. Que Deus, nosso Pai, é único e ninguém chegaria a Ele senão através do exemplo de Cristo, que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Deu todos os exemplos para nós seguirmos. De ser uma pessoa honesta, trabalhador, cuidar da sua família, atento a todos, não negar a prática da caridade a quem quer que fosse, de prostitutas a leprosos, a aqueles excomungados da sociedade da época. Deixou claro que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, e todos nós temos. Sabemos claramente que nesse processo evolutivo nos equivocamos. Todos nós. Que aqui estamos no mundo de provas e expiações. Então, chegou a hora da gente assumir essa responsabilidade, da gente buscar conhecimento, buscar autoconhecimento, buscar compreender melhor a vida, desenvolver ferramentas para sermos melhores, para superarmos as nossas falhas. Não é ficar se culpando, se martirizando, porque isso também não leva a nada. Vitimizar-se não leva a nada. É trabalhar com amor. Me amar e amar ao próximo.
Cristo deixou claro. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo a tudo. A natureza, os animais, a tudo. A tudo. Absolutamente tudo. Ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar. E todo mundo está cheio de culpas do passado. Tudo isso está embutido no inconsciente e de repente vem à tona num lapso de nada, num gatilho emocional tolo, numa coisa que a gente não faz nem ideia. Por isso a importância de vigiar e orar. A ciência está trazendo um monte de conhecimento para nós, as ciências, né? Para que a gente tenha ferramentas para se trabalhar, se melhorar e poder crescer. Há 24, 25 dias atrás, eu fiz uma cirurgia e eu estava, pensando sobre ela e tal, então descobri que eu precisava fazer determinadas atividades físicas, exercícios, para ter um preparo pré-cirúrgico, para estar bem, para poder suportar a carga de remédios que iria adentrar no meu organismo, para poder ter perda posterior no período que eu teria que ficar aí, tenho que ficar em torno de 40 dias sem poder fazer atividades físicas e etc. Enfim, o conhecimento me auxilia a me preparar para isso. Beleza. Passei pela cirurgia. Aí estava em casa, eu tinha que tomar os remédios que o médico mandou. Muito conhecimento te livra. Pouco conhecimento, às vezes, te coloca em furadas. Eu fui querer ler as bulas, entender os remédios, as finalidades. E, enfim, na minha ignorância, um dos remédios eu achei que não precisaria tomar naquele primeiro dia, porque eu estava começando às 5 da tarde a tomar os remédios, eram 3 remédios, eu achei que era muita coisa tomar os 3 naquele dia, deixei um deles no dia posterior. Mais tarde, conversando com uma amiga no telefone, ela virou e falou para mim: você tem ideia de que o corticoide que você deixou de tomar iria evitar que você tivesse inchaço interno no pós-cirúrgico? Você vai ter inchaço e isso vai te causar problema. Falei, nossa, amanhã cedo eu vou ter que tomar. Tarde demais. Às 3 da manhã eu acordei, não com vontade de urinar e não conseguia. Penei até às 9 da manhã como se estivesse tendo uma crise renal. Até poder ir ao médico, colocar sonda. E ali eu fiquei pensando, por que eu fiz isso comigo mesmo? Culpa. Eu já sei por crise renal que eu tive anteriormente, que em vida passada eu fui um torturador. E naquele momento que eu estava passando por uma tortura, o irmãozinho falou, hoje o torturador está sendo torturado. Mais uma vez eu senti que eu tinha que passar pela tortura. Eu mesmo tirei o remédio de mim e passei por uma tortura de 6 horas. São culpas internas que estão no inconsciente. Eu fiz sem querer. Conscientemente, mas inconscientemente eu queria. Gente, a gente erra continuadamente conosco mesmo. A gente se auto-sabota para não ter crescimento econômico, a gente se auto-sabota para não constituir família, a gente se auto-sabota para não conseguir se formar. Continuamente a gente se acusa e faz coisas para se prejudicar. Então, quanto mais conhecimento a gente buscar, mais ferramentas vai ter para evitar de passar por isso. Eu sei conscientemente que é muito melhor eu crescer pelo amor do que pela dor. Que eu posso, sim, ser útil à sociedade, fazer o bem ao próximo, praticar caridade, ajudar as pessoas, estudar e aprender para ser alguém melhor.
Mas ainda assim, ainda me saboto. Por quê? Porque ainda me falta muito conhecimento. Muito, muito, muito. Estamos gatinhando, começando a ficar de pé. Temos que buscar, temos que ter essa força de vontade, essa determinação. Eu tomei conhecimento esses dias de uma outra divisão da ciência que está surgindo aí, chamada epigenética. Dentro dela estão buscando compreender melhor que diversos fatores atravessam a nossa genética. Não vão mudar o nosso DNA, mas eles alteram determinadas coisas dentro de nós. São coisas que fogem à minha compreensão para explicar para vocês, tentar explicar. Mas, como eu cuido do meu corpo, os exercícios que eu faço, como eu me alimento, como eu me socializo, os esportes que eu pratico, tudo isso gera coisas dentro de mim, conhecimentos, vamos colocar assim, celulares, de uma forma esdrúxula, que alteram o meu corpo para melhor ou para pior. E pasmem, eles estão descobrindo que, embora não altere o meu DNA, mas há uma memória celular de alguma forma que transmite essas variáveis para filhos e até netos. E aí eu fico pensando nos antigos, quando meu pai falava, que ele gostava de praticar atividade física, embora sempre trabalhou no pesado, na roça e tal. E gostaria, que os filhos também gostassem de fazer atividade física. E se esforçar, que era bom para a saúde. E anos depois, quando eu comecei a praticar exercícios, eu percebi que havia uma genética boa ali, nesse sentido. Tinha uma facilidade para desenvolver força, para desenvolver resistência, não para volumes, mas para outras coisas havia uma facilidade que vinha do meu pai. E isso vai além, gente. E aí a gente pega, eu acho que está lá no Velho Testamento, falando que a segunda e terceira geração pagarão por seus pecados. E a gente fica meio maluco com aquilo, nós espíritas principalmente, mas que viagem é essa? A gente sabe que cada um é responsável por si. Não tem lógica que o meu filho vai pagar pelos meus pecados. Não tem mesmo. Mas, se eu não cuido da minha saúde, se eu não atuo bem para com o meu veículo fisiológico, eu estou gerando a propensão biogenética para que meus filhos e netos possam ter problemas. E aí a espiritualidade que atua no departamento jurídico intergaláctico, ela vai colocar para que nasça com o meu filho e meu neto elementos, indivíduos que já têm essa propensão kármica, porque as atitudes deles no passado atraíram para esse tipo de consequência. E assim a justiça se faz. Percebem? Mas isso não me tira uma certa responsabilidade. Agora que eu sei disso. Poderia desencarnar sem saber. E iria descobrir isso no futuro, no plano espiritual.
iria pesar do mesmo jeito. Lá eu tomaria consciência e falar, nossa, quer dizer que, né, se eu não tivesse sido descuidado, não precisaria ter nascido daquela forma assim, assim, assado. Tá, beleza. E aí eu vou ficar me martirizando, vou ficar me culpando, vou ficar, né? Gente, não adianta. Não adianta. Então eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que buscar minha saúde, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que buscar a compreensão, o desenvolvimento da minha consciência. Eu tenho que agir de acordo com o que o Cristo nos ensinou. Conversando com alguns amigos há uns dias atrás, a gente estava vendo o seguinte, que talvez, nas nossas divagações, talvez os grandes missionários que aqui estão no planeta, e tem muito espírito de luz aqui, gente, muita gente muito boa que veio à Terra para nos ajudar. E talvez eles não estejam onde a gente está pensando, que a gente imagina que vai vir como um presidente do país, vai vir um cargo de poder, vai vir isso, vai vir aquilo. Na nossa conversa a gente chegou à conclusão que provavelmente eles estão como pais, mães, totalmente ignorados da sociedade, infiltrados nos lugares mais difíceis, mais violentos, mais complexos de se viver, cuidando de espíritos rebeldes que eles assumiram o compromisso de tentar endireitar educacionalmente. E por que isso? Por que não em posições de poder? Porque muito provavelmente nós, como nação terráquea, ainda não chegamos no patamar de merecermos termos grandes dirigentes. A gente ainda tem que passar por inúmeras expiações e provações que necessitam de dirigentes ainda equivocados, ainda egoístas, ainda orgulhosos como nós, para nos trazer as experiências de angústia, de dor que necessitamos passar e as quais nós buscamos, nós criamos, nós atraímos. Então, quando a gente desenvolver essa responsabilidade de agirmos com o nosso livre-arbítrio, plenamente conscientes, nós também teremos capacidade de voto e dirigentes à nossa altura. Entenderam? A gente critica tanto eles, mas somos nós. Somos nós, cada um de nós. Ainda não assumimos a nossa responsabilidade. Busquemo-la. Essa era a nossa lição para o dia de hoje. Agradeço profundamente a vocês. E rogo a Deus que tenhamos força, determinação. E continuemos a buscar o amparo espiritual que necessitamos para conseguirmos despertar nossas consciências e finalmente atingirmos essa autonomia, essa responsabilidade em relação ao nosso livre-arbítrio. Então assim rogamos, Pai, que a Tua luz, o Teu amor, a Tua paz possa estar junto de todos nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros de jornada. Rogamos, Pai, muito em especial pelos irmãos suicidas, alcoólatras, toxicômanos, delinquentes, depressivos. Rogamos, Pai, por todos aqueles que se encontram doentes. Rogamos por todos aqueles que cuidam dos irmãos doentes. Rogamos, Pai, por todos os dirigentes públicos, todos aqueles que cuidam da sociedade e a protegem.
Rogamos, Pai, por todos aqueles que se consideram nossos inimigos. Rogamos, Pai, por todos aqueles que estão sofrendo com as guerras e revoluções. Rogamos por todos aqueles que estão sofrendo com as intempéries da natureza. E rogamos, Pai, por todos aqueles que, sem nem ao menos percebermos, cotidianamente prejudicamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Pai. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos.